Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de OT com Arduino. Na aula de hoje falaremos da plataforma Arduino, teremos uma visão do ambiente de desenvolvimento de programação e dos principais comandos usados para controlar a atividade da placa. O Arduino é capaz de identificar cada componente conectado a ele, interpretando as informações coletadas e produzindo respostas inteligentes, através do processamento dos dados. É por meio da programação que essa tarefa complexa pode ser realizada. Para começar a desenvolver programas nessa plataforma, é preciso primeiro instalar o IDE que se encontra disponível para download no site do Arduino. Após a instalação, já é possível começar a escrever os seus códigos. Os programas desenvolvidos no IDE Arduino são chamados de sketches. Com os sketches escritos e corretamente compilados, você deve enviá-los para a placa Arduino, que executará todas as instruções que foram programadas. Com o IDE instalado, já podemos abrir o programa. Abaixo da barra de ferramentas, vemos alguns botões úteis. O primeiro botão da esquerda para a direita é o botão compilar. Esse botão é usado para compilar o programa que você escreveu na área de código. Caso haja algum erro no processo de compilação, como erro de escrita, uma mensagem com a descrição do erro aparecerá na área de status. O próximo botão envia os dados compilados para a placa. A placa deve estar conectada ao PC pelo cabo USB-AB e a porta correta deve ser reconhecida para que os dados sejam enviados para a placa. Para você saber se o programa reconheceu sua placa automaticamente, você deve ir em Ferramentas e Porta. Se a sua placa não estiver selecionada, selecione, e o programa já está apto a enviar os dados. Caso haja algo errado nesse processo, uma mensagem de erro aparecerá na área de status. O botão Novo serve para abrir um novo sketch. O botão Abrir serve para abrir um sketch que já esteja pronto em seu PC. O botão Salvar salva um sketch em seu PC. O botão Exibir Serial abre a janela do monitor serial, para que você possa acompanhar o desempenho do seu programa em tempo real. A setinha Editar Abas apresenta um conjunto de opções para o controle de abas. A linguagem usada na programação do Arduino é baseada em Wiring, criada em 2003 por Hernando Barragán, que se constitui de uma abstração das linguagens C e C++ para o hardware dos microcontroladores. A estrutura da linguagem é otimizada para facilitar a programação, sendo constituída basicamente de dois blocos de funções, setup e loop. Esses blocos de funções carregam outras funções nativas, cujas funcionalidades estão associadas às portas disponíveis na placa. Você conhecerá agora a estrutura básica da linguagem de programação do Arduino e seu formato de escrita. Na imagem ao lado, você tem um exemplo de código que faz com que a placa pisque um LED a cada segundo. Agora veremos como trabalhar na área de código. No cabeçalho do sketch, você pode incluir bibliotecas, definir constantes, declarar variáveis e escrever novas funções. Função Setup. Esta função define o comportamento dos pinos do Arduino e inicializa a porta serial. Ela não recebe nenhum argumento e não retorna nada. As linhas de código dentro da função Setup são executadas uma única vez na inicialização. Função Loop. Esta função é usada para controlar de forma dinâmica a placa Arduino, lendo os pinos de entrada e executando os pinos de saída conforme determinado pelo código. Assim como a função Setup, ela não recebe nenhum argumento e não retorna nada. As linhas de código dentro da função Loop são executadas indefinidamente, como sugere seu nome. Constantes pré-definidas. Existem três tipos de constantes pré-definidas na linguagem, que são usadas para facilitar a leitura dos programas. True e False. Constantes booleanas, usadas para representar estados lógicos, que definem 0 como falso e qualquer outro valor diferente de 0 como verdadeiro. High e Low. Constantes usadas para representar as tensões dos pinos digitais do Arduino,
que podem ser 0 ou 5 volts, onde o high alto é a tensão e o low baixo é o terra ou 0 volts. Input e output, constantes usadas para determinar o estado dos pinos Arduino na função pinMode, que podem ser de entrada, input, ou de saída, output. Funções para os pinos digitais. pinMode. Essa função determina a direção do fluxo de dados para quaisquer dos 14 pinos digitais do Arduino. Ela sempre deve ser chamada dentro da função setup. A função pinMode recebe 2 parâmetros. Digital read. Essa função pode ser chamada quando determinado pino for configurado como entrada na função pinMode, cujo retorno pode ser armazenado em uma variável. A função digital read recebe um parâmetro. Digital write. Essa função serve para enviar um valor lógico para qualquer pino digital do Arduino. O primeiro parâmetro se refere ao pino e o segundo ao estado lógico do pino, que pode ser high ou low. A função pinMode deve configurar o pino para a função digital write, como pino de saída, output. A função digital write recebe 2 parâmetros. Na imagem, temos um programa que verifica a tensão em um botão e aciona um LED. Vejamos agora como funciona a escrita no sketch do Arduino. A dinâmica da escrita de um sketch se baseia em 3 módulos básicos: o cabeçalho, a função setup e a função loop. Você pode usar 2 barras no sketch para fazer comentários. Nesse sketch, vemos que foram criadas 3 variáveis. As variáveis botão e LED foram declaradas como constantes, porque definem quais os pinos são requisitados e, portanto, não vão mudar. Na função setup, determinamos qual é o modo dos pinos, isto é, se servirão como entrada ou saída. Na função loop, verificamos o estado do botão e ativamos ou desativamos o LED, conforme o estado lido. Bom, pessoal, nós temos aqui uma ligação de um LED juntamente com o botão. Temos o botão ligado no pino 3, enquanto que o LED está ligado ao pino 8. O pino do botão está ligado com uma entrada digital, enquanto que o pino do LED está ligado com uma saída digital. Então temos aqui a bateria, que está conectada aqui no positivo. Vamos ligar o negativo para testar o nosso circuito. E a placa Arduino está ligada aqui pelo pino jack até a bateria, para que ela possa receber a alimentação da bateria de 9 volts. Então eu vou ligar aqui, podemos ligar aqui no negativo, a placa está ligada, podemos ligar esse LED e acendê-lo digitalmente. Ok, pessoal? Funções para os pinos digitais. Analog Write. Essa função ativa um pino PWM para apresentar um valor analógico que permite acionar um atuador. Ela opera apenas nos pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 11 do Arduino Uno, que possuem a funcionalidade PWM, com valores entre 0 e 255. Para essa função, não é necessário configurar o pino no setup, usando a função pinMode. A função Analog Write não tem relação com a função Analog Read, ou com os pinos analógicos. Função para os pinos analógicos. Analog Read. Essa função verifica a tensão presente em um pino e faz a conversão para um valor analógico entre 0 e 1023. Os pinos analógicos são numerados de 14 a 19 para fins de parâmetro, mas também podem ser parametrizados de A0 a A5. Os pinos analógicos também podem ser configurados como pinos digitais, através da função pinMode, permitindo um maior número de pinos na placa com essa função. Funções para a porta serial. A porta USB é usada para a comunicação serial com os computadores. É através dela que trafegam os dados entre o computador e a placa.
O Arduino possui algumas funções para a porta serial, que permitem monitorar e controlar os estados da placa, o que é importante em muitos casos, como em projetos onde são acoplados alguma interface de comunicação. Serial.begin. Essa função estabelece a taxa de comunicação em bits por segundo entre o computador e a placa. Ela não possui retorno e deve ser declarada dentro da função setup. Os pinos digitais 0 e 1 ficam ocupados quando a função serial.begin é declarada no sketch e não podem ser utilizados nessa função. O parâmetro configuração é opcional e determina quantidade, paridade e parada de bits. Quando não declarado, ele define o padrão de 8 bits sem paridade e um stop bit. Serial.end. Essa função desabilita a porta serial para permitir o uso dos pinos digitais 0 e 1. Ela deve ser declarada dentro da função setup. Serial.available. Essa função verifica o número de bytes disponíveis para a leitura do buffer na porta serial e retorna um número inteiro. Se não houver informação na porta serial, ela retorna 0. Serial.read. Essa função lê o primeiro byte disponível na porta serial e retorna o inteiro. Se não tiver byte disponível, ela retorna -1. Serial.write. Essa função escreve um caractere de 1 byte, um vetor ou uma string na porta serial. O segundo parâmetro refere ao tamanho do buffer, no caso de ser um vetor. Serial.print. Essa função imprime caracteres ASCII em uma interface de comunicação. O segundo parâmetro é opcional e informa a quantidade de casas decimais ou a base numérica. Serial.println. Essa função tem a mesma operacionalidade que a anterior, além de acrescentar um salto de linha e um retorno de carro. Nessa atividade prática, veremos como enviar sinais em código Morse com a placa Arduino. O código Morse consiste de uma combinação de sinais curtos e longos que podem ser basicamente visuais ou sonoros para a representação alfanumérica, além de outros símbolos. Um pedido de socorro em código Morse pode ser feito pela representação internacional conhecida como SOS, Save Our Souls. A letra S é representada por 3 pontos ou 3 sinalizações curtas, e a letra O é representada por 3 traços ou 3 sinalizações longas. Crie um programa que faça um pedido de socorro em código Morse para ser executado pela placa. Vamos começar determinando que o LED da placa seja acionado. Criaremos então a variável LED. Vimos que o código Morse usa em sua sinalização pontos e traços. Para executar os pontos, vamos criar a função ponto. Determinaremos então, nessa função, que o LED acenda e apague durante um curto espaço de tempo. Para isso, usaremos a função delay, que conta o tempo em milissegundos. Agora vamos criar a função traço. Nessa função, aumentamos o tempo na função delay, para que a execução seja mais longa. Em setup, vamos definir a taxa de transmissão serial e vamos determinar que o pino do LED seja configurado como saída. Agora, na função loop, basta chamar as funções que eu criei de acordo com a sinalização devida. Vimos que o S sinaliza com 3 pontos e o O sinaliza com 3 traços. Colocamos então cada chamada da função na ordem correta para representar o SOS. Bom, pessoal, temos aqui um LED conectado ao pino 2 da placa e a placa ligada pelo conector jack até a protoboard. Nós temos aqui a bateria que está ligada à protoboard, fazendo a alimentação pelo positivo, e aqui nós vamos conectar o pino negativo. Enquanto nós conectarmos o pino negativo, já temos aqui a ligação e o nosso LED já está emitindo um sinal de SOS
conforme nós programamos na placa. Então por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistir e até a próxima aula.